Com a vacinação em curso e os idosos pouco a pouco sendo vacinados, gostaríamos de lembrar que a imunização só será eficiente após a tomada da segunda dose e que mesmo assim nosso corpo ainda precisará de um tempo até que finalmente consiga produzir anticorpos capazes de combater o coronavírus da Covid-19. Quem já tomou a vacina deve continuar se protegendo, pois mesmo imunizado pode ser transmissor do vírus a uma pessoa que ainda não foi imunizada. Portanto, continue se protegendo seus familiares e todos aqueles que de alguma maneira compartilham do dia a dia com você. E o mais importante, evite aglomerações e usem máscara. Nós precisamos que a maioria da população esteja vacinada para que a transmissão do coronavírus não ocorra mais. Por isso, faça sua parte, mesmo que já esteja imunizado. Está no ar o Prevcast UF, o podcast do projeto Prevquedas. Sou Edmundo de Drummond Júnior, professor do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Milene Carvalho, sou estudante de Educação Física da UF e bolsista do Prevquedas desde 2020. Eu sou a Mariana Claveria Lobo, sou estudante de Educação Física da UF e bolsista do programa Prevquedas desde 2020. No episódio de hoje, abordaremos sobre a vacinação, a sua importância e o negacionismo que envolve sua aplicação. Além disso, iremos indicar alguns canais de comunicação confiáveis para se informar sobre a campanha de vacinação contra o Covid-19. As vacinas são utilizadas para induzir imunidade a vírus e bactérias causadores de algumas doenças, já que estimulam o organismo a produzir anticorpos contra essas doenças. Os anticorpos são produzidos de duas formas: a imunidade natural e a imunidade pela vacina. A imunidade natural, como o próprio nome já diz, consiste na criação natural dos anticorpos pelo nosso corpo quando somos infectados e ficamos doentes. Porém, muitas pessoas podem ter a vida em risco se precisarem ser expostas à doença para adquirirem a imunidade natural. Já a imunidade pela vacina, o estímulo para a produção de anticorpos ocorre pela apresentação do vírus ou da bactéria ao nosso corpo, mas de uma maneira que o vacinado não adoece e, ainda assim, adquire imunidade. Por isso, se o vírus causador da doença em questão entrar no nosso organismo, ele será combatido com mais facilidade, porque já estaremos imunizados. Ou seja, as barreiras criadas pela vacina, como as células de defesa e os anticorpos, impedirão a infecção. O sistema imunológico adquire a capacidade de reconhecer o invasor e neutralizá-lo. Apesar disso, não impede que mesmo as pessoas vacinadas manifestem sintomas da doença ou contraiam-na, mas ela pode diminuir consideravelmente o risco de desenvolver formas moderadas ou graves da doença. Existem diversos tipos de vacina e cada uma apresenta de forma diferente um micro-organismo ao corpo humano. Mas o resultado sempre será o mesmo, a imunidade. Existe a vacina atenuada, que apresenta o vírus ou bactéria enfraquecidos. A vacina inativada contém vírus ou bactéria inativados. Vacina com toxoides apresenta uma versão enfraquecida da toxina produzida pela bactéria. Vacinas com subunidades apresenta apenas partes de vírus ou bactérias, entre outros tipos de vacina. A vacina ajuda o organismo a ter uma defesa melhor contra a infecção e poupa as pessoas das complicações da doença. Os idosos, devido ao processo de envelhecimento, onde há alterações fisiológicas, são considerados como grupo de risco e tendem a ter maiores complicações. Por isso é muito importante vaciná-los. A vacina é um importante meio para prevenir doenças, como o sarampo, a malária, a tuberculose, a difteria, o tétano, a coqueluche, a influenza, a hepatite A, entre outras. E até erradicação de doenças, como é o caso da varíola e da poliomielite, paralisia infantil. Outra doença que pode ser controlada através da vacinação é a Covid-19. Entretanto, há muita negação em relação a essa vacina, seja por autoridades ou pela própria população. Muitos
esse negacionismo se deve à falta de informação e à propagação de notícias falsas sobre o assunto. Por isso, é fundamental que vocês busquem as fontes de determinado assunto antes de compartilhá-lo. Recomendamos ouvir o nosso episódio 8, em que falamos um pouco mais sobre fake news. Lá, nos explicamos como identificar se a notícia é verdadeira ou falsa. Outro aspecto envolvido na vacinação da população está associado ao negacionismo científico acerca da utilização ou não das vacinas. Os principais argumentos que fortalecem é a ideia que as vacinas não possuem eficácia e que podem ser até uma ameaça à vida daqueles que a tomam. Essas teorias não possuem embasamento científico, porque para que as vacinas sejam aprovadas, elas passam por diversos testes e que inclusive quantificam a sua eficácia, ou seja, a capacidade da vacina de evitar a manifestação de sintomas leves, moderados ou graves e até mesmo a morte em função de determinada população. Ela não representa uma ameaça à saúde porque ela é incapaz de infectar os seres humanos com o vírus vivo e de propagar a doença. Atualmente, a Anvisa autorizou o uso emergencial das vacinas Coronavac e AstraZeneca. Ambas vacinas foram rigorosamente testadas em várias fases de testes, antes de serem aprovadas para uso, o que inclui análises de eficácia, segurança, fabricação e são regularmente reavaliadas após sua introdução. A vacinação é segura e, como qualquer medicamento, as vacinas podem causar efeitos colaterais leves, como febre baixa, dor ou vermelhidão no local da injeção. As reações leves desaparecem por conta própria em poucos dias. Efeitos colaterais mais graves são possíveis, mas extremamente raros. É bom lembrar que a imunização não ocorre logo após a aplicação da vacina. Demanda um período de tempo para que o organismo dê uma resposta imunológica protetora. As vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil precisam de uma segunda dose para que a imunização seja completa. E cada vacina tem suas orientações específicas. Mas geralmente isso acontece em um período de 15 a 20 dias para que a pessoa tenha sido realmente imunizada e tenha a fabricação de anticorpos pelo organismo. Além disso, a pessoa já vacinada não sofrerá com os sintomas moderados e graves da doença, mas poderá manifestar sintomas leves, portar o vírus e infectar outras pessoas. Caso seja exposta à grande carga viral da doença, como, por exemplo, permanecer no mesmo recinto de pessoas contaminadas e doentes sem proteção, ou não se proteger em lugares públicos e ou com aglomerações, ou até mesmo ter contato com o vírus que tenha sofrido mutação. Ainda mais quando já se tem variantes da doença circulando pelo Brasil. Por isso não podemos relaxar e é extremamente necessário continuar as medidas de prevenção contra a Covid-19, mesmo após tomar a segunda dose da vacina. Essas medidas de prevenção são o distanciamento social, higienização das mãos e uso de máscaras. Ainda não temos estudos que determinem quanto tempo durará a proteção imunológica pelas vacinas contra a Covid-19. Vale ressaltar que uma pessoa que já teve a doença precisa sim ser vacinada, pois a vacina pode oferecer uma imunidade mais duradoura e trazer mais benefícios em relação à imunidade natural. Além disso, já existem casos de reinfecção da doença em estados brasileiros, ou seja, quando a pessoa é infectada pela mesma doença pela segunda vez. Assim, as pessoas devem se vacinar independentemente de já terem sido infectadas ou não pelo novo coronavírus. Uma questão que as pessoas têm dúvida é sobre a possibilidade de pegar Covid-19 por causa da vacina, e a resposta é não. A vacina da AstraZeneca usa a versão atenuada do vírus, enquanto a vacina da Coronavac usa o vírus inativado, ou seja, em ambas vacinas o vírus não está vivo. Dessa forma, não é possível que uma pessoa se infecte com a doença por causa da vacina. Outra questão é sobre os medicamentos que muitas pessoas estão utilizando sem prescrição médica, como a cloroquina e a ivermectina. A automedicação pode trazer sérios riscos à saúde, como reações alérgicas, dependência, sobrecarregar órgãos ou até morte. Os meios de comunicação para se atualizar sobre a campanha de vacinação em seu município, procure informações em fontes confiáveis. Para isso, vocês podem se informar na página do Facebook ou no site da prefeitura da sua cidade. A automedicação não é recomendada. Consulte-se com um profissional habilitado e avalie o melhor tratamento para você. A vacinação salva vidas. Por isso, é muito importante que você se vacine, pois ao se vacinar, você está se protegendo e protegendo o próximo. Mas lembre-se de ficar atento ao calendário de vacinação do seu município para não perder o dia e principalmente respeitar o seu lugar na fila. Seguindo a ordem, evitamos aglomerações exageradas, que pessoas do público-alvo fiquem sem vacinas e assim todos serão vacinados o mais rápido possível. Você
Vocês podem encontrar todos os episódios do Prevcast UF no Spotify e YouTube. Para acompanhar o podcast, basta abrir um desses sites ou aplicativos e digitar Prevcast UF na barra de pesquisa. Sexta-feira, às 10 horas, um episódio novo. Esse episódio foi apresentado por Melene Carvalho e Mariana Lobo. Nosso roteiro foi escrito por Pablo Garcia e Daniel Rabi. A identidade visual foi feita por Nicole Freitas. A edição de áudio por Carolina Palma. Quem cuida das nossas redes sociais é a Nicole Freitas com a Melene Carvalho. O coordenador e idealizador do programa Prevquedas é o professor doutor Edmundo de Drummond Alves Jr. Até a próxima!